Vamos para a Bíblia Sagrada. Daniel capítulo 1. Eu gostaria de ler o verso de número 3. Daniel capítulo 1 e o versículo de número 3, que diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E você diz amém. Amém. Os que podem sentar, por favor. Obrigado. Maravilha. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós iremos perceber que o Senhor Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel. Essa aliança chamava-se, em língua hebraica, de Brit Milá, que significa uma aliança sem emenda, sem ruptura, sem rompimento, uma aliança bilateral. E o propósito de Deus em estabelecer essa aliança com a nação de Israel não era outro senão de se relacionar de uma forma íntima e profunda com a nação de Israel. O que Deus queria era que o seu povo parasse de rasgar as suas vestes e se debruçasse verdadeiramente de todo o seu coração diante da sua presença, e rasgasse então o seu coração diante do Senhor. O que Deus queria era que o povo parasse de adorá-lo com os lábios e começasse a adorá-lo com todo o coração. Deus realiza essa aliança com a nação, e se você ler os primeiros capítulos do livro do profeta Jeremias, você vai perceber que esta aliança representava o casamento de Deus com Israel. Deus queria literalmente casar com a nação, se relacionar com a nação. E dentro desse casamento entre Deus e Israel, nós percebemos que Deus sempre foi fiel a Israel nos seus mínimos detalhes. Deus era tão fiel a Israel que quando eles são tirados da terra do Egito, depois de 430 anos subjugado à escravidão, diz a Bíblia então que Deus os tira da terra do Egito com mão forte, e a mesma mão que os tira de lá é a mesma mão que vai guiá-los pelo caminho do deserto. E no deserto eles vão permear por volta de 40 anos.
Porém, mesmo eles estando no deserto 40 anos, Deus revela o seu amor, o seu cuidado, a sua fidelidade, de maneira tão gloriosa, que quando o povo tinha fome, Deus mandava maná, cordonizes. Quando o povo tinha sede, Deus fazia com que a rocha jorrasse água para saciar a sede daquele povo. Quando eles precisavam de sombra, uma nuvem fazia sombra para que o povo pudesse repousar. Ao cair da noite, o frio era tenso, então uma coluna de fogo se aproximava para os aquecer. Tudo isso revela e demonstra o cuidado, o zelo e a fidelidade de Deus para com a nação de Israel. A roupa não envelhecia, o sapato crescia nos pés, e dia após dia, Deus estava provando a sua fidelidade para com a nação de Israel. Porém, Israel começa a desfrutar da bênção que Deus lhe dá, mas eles não correspondem à altura, à fidelidade que Deus esperava. Eles desfrutam do milagre, mas eles não querem compromisso com o Deus que opera o milagre. E eles, de forma gradativa, começam a se distanciar de Deus. E vale a pena salientarmos, adolescentes, que quanto mais distantes de Deus eles estavam, mais próximos ao pecado eles ficavam. Quanto mais distantes de Deus eles estavam, mais próximos da idolatria, da promiscuidade e de tudo aquilo que Deus reprovava, eles estavam. Deus é Pai. Deus está olhando para Israel e percebendo que Israel está entrando em um buraco negro de pecado e idolatria. Deus está percebendo que Israel, de forma gradativa, está se distanciando da sua presença. E eles começam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então Israel entra em um ciclo vicioso de pecado e idolatria. Se você ler o livro dos Juízes, você vai perceber que este ciclo perdurou por muitos anos. Israel pecava, Deus levantava uma nação inimiga, punia o seu povo, eles se arrependiam, se voltavam para o caminho da santidade. Deus levantava um juiz, um legislador, dava vitória ao povo, mas passado algum tempo, eles voltavam novamente a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Até que Deus, de uma forma gloriosa, como um pai, que para não perder o seu filho, decide corrigi-lo, puni-lo, para que ele aprenda a lição e se volte para o caminho da santidade, Deus também vai usar a Babilônia. Se nós estudarmos a história de Israel, nós iremos perceber que a Babilônia é conhecida como a vara de correção de Deus para com a nação de Israel. A Babilônia é conhecida como o açoite de Deus para o povo, de maneira que eles se arrependessem do seu pecado e se voltassem para o caminho da santidade. Após a morte de Nabopolassar, o seu filho Nabucodonosor assume o trono da Babilônia. E no mesmo ano em que ele assume o trono da Babilônia, ele decide invadir Jerusalém. Por volta do ano 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém pela primeira vez. Ele fez 3 invasões. A primeira no ano 605, a segunda no ano 597, a terceira no ano 586. Na primeira invasão de Nabucodonosor dentro de Jerusalém, ele leva todos os jovens nobres que tinham sangue real cativo para a Babilônia. Na segunda invasão, ele leva cerca de 10.000 judeus cativos. Dentre eles estavam toda a casta sacerdotal e aqueles que sabiam trabalhar em todo tipo de matéria.
Na terceira invasão de Nabucodonosor, ele já é um veterano de guerra. Ele chama o seu melhor guerreiro de batalha, chamado de Nabuzaradã. Vai colocá-lo na frente da guerra e vai dizer para ele: quando você invadir a cidade de Jerusalém, eu quero que você me prometa duas coisas. Primeiro, eu quero que você venha saquear a cidade de Jerusalém. Segundo, eu quero que você venha destruir o templo, o lugar de adoração. Porque destruindo o templo, ele mexe com a fé da nação. E o povo começa a se perguntar: por que que o nosso Deus, que é grande, poderoso, infalível, imutável, permitiu que outra nação viesse contra nós e destruísse o lugar da nossa adoração? Isto significa que o Deus dos nossos inimigos é maior que o nosso Deus. Então vamos adorar ao Deus dos nossos inimigos. Só que o que Nabucodonosor não sabia era que o Deus de Israel era diferente. Por quê? Porque o Deus de Israel, ele não dependia de templos feitos por mãos de homem para ele se manifestar. Tiraram o templo de Jerusalém, mas não tiraram a presença de Deus de dentro de Jerusalém. Pois bem, o capítulo 1 do livro do profeta Daniel revela para nós exatamente a primeira invasão de Nabucodonosor dentro de Jerusalém. Como eu disse, na sua primeira invasão, ele leva todos os jovens de Jerusalém cativos para a Babilônia. Só que esses jovens não eram jovens comuns. Esses jovens levados cativos eram aqueles que tinham sangue nobre, sangue real. Observe um detalhe: esses jovens que Nabucodonosor manda para que fossem levados cativos para a Babilônia, eles têm algumas qualidades, como eu fiz questão de ler com vocês. A primeira qualidade, qualidades sociais. Lembra que a Bíblia diz? Tanto da linhagem real como dos nobres, qualidades sociais. A segunda qualidade que esses jovens carregam são qualidades físicas, sem nenhum defeito e de boa aparência, qualidades físicas. A terceira qualidade que esses jovens carregam são qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, qualidades intelectuais. E a última qualidade que esses jovens carregam são qualidades morais, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Então existem 4 qualidades que Nabucodonosor procura nesses jovens: qualidades sociais, qualidades físicas, qualidades intelectuais e qualidades morais. Todos nós somos sabedores que Nabucodonosor aqui tipifica Satanás, tipifica o mundo. Então observe que existe uma investida pesada de Satanás contra aqueles que carregam em si qualidades. Eu tenho certeza que eu estou pregando nessa oportunidade para adolescentes que carregam muitas qualidades. Por isso é que o adversário da nossa alma, ele tem investido pesado contra você. Eu abro um parêntese aqui para dizer algo muito sério. Se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia, se você não tem compromisso com Deus, se você não tem nenhum tipo de qualidade no mundo espiritual, o diabo também não está nem aí para você. Você é só mais um peso morto no reino de Deus. Mas se você está sofrendo investida do adversário da tua alma, é motivo de você se alegrar. Por quê? Porque Satanás investe pesado em quem tem qualidades. E se ele está investindo, é porque você carrega qualidades, aleluia, na sua vida. Se nós olharmos
para o capítulo 1 do livro de Daniel, nós iremos perceber pelo menos 3 investidas de Nabucodonosor contra aqueles jovens. E era sobre essas investidas que eu, de forma rápida essa noite, gostaria de compartilhar com vocês. A primeira investida que Nabucodonosor, que tipifica Satanás, ele vai lançar sobre a vida daqueles jovens, e está no versículo de número 4, a parte final do versículo termina assim: e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Observe, Nabucodonosor, gente, ele não se contenta em simplesmente trazer esses jovens que eram inteligentes, que carregavam qualidades em sua vida. Ele não simplesmente aceita que eles venham para a Babilônia, mas ele dá uma ordem aqui, para que estes jovens fossem instruídos, fossem ensinados em toda a cultura e em toda a língua dos caldeus. A cultura dos caldeus, astrologia, astronomia, magia e a ciência das adivinhações. A língua dos caldeus, o sumério, o acádio e o aramaico. Então nós percebemos aqui que a primeira investida do adversário da nossa alma contra os adolescentes do século em que vivemos é justamente a mesma que Nabucodonosor se utiliza contra aqueles jovens. Pastor, e quais são essas investidas? A primeira, a mudança de linguajar, a mudança da língua que eles falavam. Observe que o desejo de Nabucodonosor era mudar a forma de falar, era tirar da boca daqueles jovens o idioma de Jerusalém. O desejo de Nabucodonosor era tirar da boca daqueles jovens o idioma da Terra Santa e introduzisse, ensinasse, impetrasse sobre a vida deles o idioma da Babilônia. Observe que o tempo mudou, mas a estratégia ainda é a mesma. O adversário da nossa alma, nesses dias finais que nós estamos vivendo, ele quer tirar o linguajar de Jerusalém de dentro da nossa boca. Satanás está de forma sutil, mas devastadora, querendo introduzir dentro da mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, o linguajar da Babilônia, o modo de falar da Babilônia, de maneira que aquilo que era pecado em Jerusalém, parece que não é pecado mais, aleluia, dentro da Babilônia. E desta forma, mudando a forma de falar, mudando o idioma, lógico, ele habilita de forma facilitada a adaptação. Olhe para cá, eu tenho muitos amigos que foram embora para outros lugares, outros países. Eu tenho amigos que foram embora para Portugal, eu tenho amigos que foram embora para o Japão. Tem dias que eu falo com eles e eles me mandam áudio falando no idioma de lá, e eu digo: você esqueceu que eu estou no Brasil? Eu não entendo esse idioma. E aí eles falam para mim: é porque nós já estamos adaptados ao linguajar desse lugar, porque mudar a forma de falar representa a facilidade da adaptação. Se você sair de Rondônia e for embora para outro país, daqui a alguns anos, você morando nesse país, a primeira coisa que vai procurar a fazer é se adaptar ao idioma, porque se adaptando o idioma, você transita de forma mais fácil no meio daquele país. Então o desejo de Satanás
também é trocar o idioma da nossa geração, é tirar o idioma de Jerusalém, é tirar a fala de Jerusalém e introduzir na nossa boca o idioma da Babilônia. Mas eu tenho um recado de Deus para esses adolescentes esta noite. E que recado é esse? Quem já experimentou o idioma de Jerusalém não se adapta mais no idioma da Babilônia. Quem já falou o idioma do céu não tem mais espaço na sua vida para se adaptar ao idioma desta terra. Pastor, mas todo mundo lá na minha escola fala, mas você não é todo mundo. Pastor, mas todo mundo no meu bairro faz o mesmo jeito, mas você não é todo mundo. Assim diz o Senhor nesta noite: a tua língua ainda é de Jerusalém, a tua fala ainda é de Jerusalém. Deus está levantando aqui em Vilhena esta noite adolescentes que ainda falam de Jerusalém, que ainda anseiam a língua de Jerusalém. Deixa eu ver se tem aqui esta noite. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: cuidado com o idioma. O diabo está querendo trocar o nosso idioma. Nós ainda falamos das coisas do céu. Aleluia. Podem te chamar de quadrado na escola, podem te chamar de doido na escola, na faculdade, não tem problema. É melhor ser chamado de doido, de quadrado, mas quando a trombeta tocar, você subir e ser arrebatado, do que está no molde da Babilônia. A palavra adaptação significa se ajustar ao molde de alguma coisa. Por que que o diabo está querendo fazer com que essa geração se adapte à Babilônia, ao mundo? Porque ele sabe que se eu me adaptar à Babilônia, eu vou estar vivendo no molde da Babilônia. E eu tenho um recado de Deus para você esta noite. O molde que Deus fez da tua vida não cabe na Babilônia. Olha para alguém aí e diga: o céu é quadrado, meu irmão. Então para entrar lá tem que ser quadrado também. Tem problema. Deixa te chamar de quadrado. A primeira investida, a mudança na fala, no idioma. Ele quer tirar o idioma de Jerusalém, o idioma dos hebreus, e introduzir na fala dele, na boca deles, o idioma da Babilônia. A segunda investida que Nabucodonosor faz a esses jovens está no versículo 5 do capítulo 1. E que investida é essa? Primeiro, ele toca no idioma, a mudança de falar. Segundo, ele vai mudar o cardápio. Ele vai mudar a alimentação daqueles jovens. Observe, capítulo 1, versículo 5, o texto diz: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Qual é o propósito aqui de Nabucodonosor? É colocar o mesmo alimento que é servido na mesa dele para aqueles jovens. Então a ideia é, ele quer mudar a alimentação, ele quer mudar o cardápio. Pastor, e isso é relevante muito, e eu te explico por quê. Olha o que Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Pedro diz assim, ó: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Olha o que ele vai dizer: o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Sabe o que é que Pedro está querendo dizer? O que Pedro está dizendo é: da mesma forma que o meu corpo precisa se alimentar de forma
correta, coerente, para que eu tenha uma vida saudável fisicamente. Da mesma forma que o meu corpo precisa dos nutrientes necessários para me manter firme, em pé, consciente, saudável, o nosso corpo espiritual também precisa se alimentar das comidas espirituais para se manter uma vida saudável espiritualmente. Pastor, como assim? O diabo quer trocar a alimentação, porque ele sabe que se eu não se alimentar das coisas corretas espiritualmente, eu posso viver uma vida doente espiritualmente, achando que sou saudável. O que Pedro está dizendo é isso, que nós devemos ardentemente desejar, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Pastor, e que alimentos são esses? Espiritual, que mantém a minha vida espiritual saudável. Eu destaco pelo menos 3 alimentos espirituais, que são de extrema importância para nós termos uma vida saudável espiritualmente. Primeiro alimento espiritual, oração. É impossível ter uma vida saudável espiritualmente sem carregar uma vida de oração. É impossível eu, como um servo de Deus, permanecer firme, introduzido na videira verdadeira, se eu não tiver uma vida de oração. 1 Pedro 4,7, Pedro diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O texto clássico de oração, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orai sem cessar. Colossenses 4,2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Não dá para ter uma vida saudável com Deus, fugindo do caminho da oração. Aleluia! Deus te trouxe aqui esta noite, só para te relembrar, o caminho ainda é o mesmo, vida de oração, é a mensagem que a Assembleia de Deus prega há muitos anos. A vida de oração é o melhor alimento espiritual para me manter saudável diante de Deus. Pergunta para esse adolescente que está do teu lado aí: você já orou hoje? Já falou com Deus hoje? Aleluia! O problema é que nós temos o hábito de acordar e falar com todo mundo, menos com Deus. A primeira coisa que muitos fazem quando acorda: deixa eu ver se tem uma mensagem para mim aqui, deixa eu ver qual é o recado do Instagram hoje, deixa eu ver qual é a notícia. Mas Deus está hoje renovando a nossa mente pela exposição da palavra. A partir de hoje, quando você acordar, você não vai falar com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o Instagram, com o WhatsApp, não. Você vai dobrar o joelho e dizer: Pai, eu estou aqui para pedir ao Senhor a bênção para o meu dia. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus está levantando adolescentes que oram, porque esse é um dos principais alimentos que sustentam a nossa vida com Deus. Oração. Aleluia. O segundo alimento que Satanás está de forma sutil tirando das nossas igrejas é a palavra. Aleluia. Ele está minando dos nossos púlpitos a palavra. Quanto menos palavra, melhor. Quanto menos mensagem de Deus, melhor. E ele está introduzindo. Eu me lembro, escute, isso aqui é um testemunho. Eu fui pregar em uma determinada igreja próximo da minha região onde eu moro.
E eu estou sentado no altar, esperando a hora da ministração, falando com Deus. E de repente o pastor saiu eu estava bem no canto, ele saiu da cadeira onde ele estava, sentou do meu lado. E disse assim: pastor, daqui a pouco o senhor vai pregar, só vai ter o louvor da oferta, o senhor já vai pregar. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor, aqui o negócio é diferente. Aqui o senhor não precisa pregar muita Bíblia não. Se o senhor entregar uma revelação aqui, o senhor ganha a igreja, pronto. Eu disse para ele, primeiro que eu não quero ganhar a igreja, que Jesus já ganhou ela lá na cruz do Calvário. Segundo que eu não sei revelar, pastor. Não sei revelar, só sei falar da Bíblia. Acho que o senhor escolheu o pregador errado, não vou pregar, vou para casa. Ele disse, não, vai lá, entrega uma profecia, pronto, só ganha a igreja. Depois é só manter. A que ponto nós estamos chegando, irmãos? Satanás está minando de algumas igrejas a palavra, porque ele sabe, se ele tira a palavra, ele tira o alimento espiritual da igreja. E o que sustenta essa igreja, o que mantém esta igreja de pé, não é pregador famoso, não é cantor famoso, não é quem vem de fora, não é quem vem de dentro. Quem mantém essa igreja de pé ainda é a palavra de Deus. Pode faltar pregador, pode faltar cantor, pode faltar convidado, o que não pode faltar é a palavra. Se tem palavra, a igreja permanece viva e acesa perante o Senhor. Aleluia. Não deixe o diabo minar do seu coração o desejo pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Acessando internet, escutando pregador coach na rede social? Não! A única forma que o jovem consegue guardar puro o seu caminho é observando segundo a tua palavra. Oh glória! Essa palavra observar aqui é a mesma que examinar, é a mesma que, aleluia, estudar. Não é só pegar a Bíblia e abrir e deixar na estante aberta no Salmo 91, no Salmo 23, achando que isso é suficiente. Não, é colocar a minha vida pautada na palavra de Deus, e aí sim nós poderemos guardar puro o nosso caminho. Aleluia. Não, pastor, é que agora a moda não precisa mais de muita palavra, não. 15 minutos tá bom, vai nessa. Hoje é 15 minutos, amanhã é 10, daqui a pouco não tem mais. Aleluia. Mas sabe por que eu gosto da Assembleia de Deus? É porque passa ano, entra ano, a Assembleia de Deus ainda prioriza a palavra. Ainda prioriza a palavra. Aqui não tem quem revela nome, aqui não tem quem revela RG, CPF, chassi de carro, não, porque aqui a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Irmãos, quem ama a palavra, guarda a palavra, peca menos. Aleluia. Porque ele sabe o caminho que ele deve trilhar. Terceiro alimento que Nabucodonosor quer tirar de nós. Primeiro, oração. Não dá para ter vida saudável espiritualmente com Deus sem oração.
Segundo, palavra. É a palavra que nos fortalece, nos liberta e nos direciona. Terceiro alimento, espiritualmente, que Satanás está tentando minar das nossas igrejas, do meio do povo de Deus, é a santidade. Santidade, pastor, santidade. O que era pecado em 1911, ainda é pecado em 2024. O que era errado lá atrás, ainda é errado aqui, não mudou nada. A santidade ainda é a mesma. Aleluia. 1 Pedro 1, 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Sabe o que Pedro está querendo nos ensinar aqui, adolescentes? Santidade não se revela na igreja. Santidade não se revela na hora do culto. Santidade não se revela na hora da pregação, na hora do louvor, não. Santidade se revela lá fora, em nosso modo de viver, em nosso proceder. É lá fora que alguém olha e diz: lá vai um adolescente de Deus, lá vai uma moça de Deus. Quando Pedro diz que nós devemos ser santo também em nosso modo de proceder, Pedro está dizendo que na minha vestimenta tenho que ser santo, no meu modo de falar tenho que ser santo, no meu se comportar lá fora, no meio da escola, da rua, do trabalho, no mercado, aonde for, alguém tem que olhar e dizer: ali vai um jovem, uma jovem, um moço, uma moça santa. Sabe o que é lindo, irmãos? Eliseu nunca abriu a boca para dizer: eu sou homem de Deus. Eliseu nunca abriu a boca para dizer: eu sou profeta de Deus. Mas tem alguém na janela, todo dia que ele passa, alguém diz: lá vai o homem de Deus, lá vai o homem de Deus. Porque homem de Deus não sou eu que me intitulo, mulher de Deus não é você que se intitula, é o mundo lá fora, através do nosso proceder, é que vai dizer quem somos diante de Deus. Pergunta para esse adolescente como é que o mundo está te vendo. Será que o mundo pode olhar para mim, para você, para nós e dizer: não, verdadeiramente é um jovem de Deus, é um adolescente de Deus, é um homem, é uma mulher de Deus? Ou será que o mundo está dizendo: igual esse aí eu não quero ser não, crente igual esse aí estou fora? Santidade é o alimento que Satanás está tentando obstruir de dentro da igreja. Salmo 93, verso 5. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade ainda convém à tua casa. A santidade ainda convém à tua casa. A santidade ainda convém à tua casa. Desculpa se eu te frustrei com uma mensagem dessa. Desculpa se eu te frustrei com uma mensagem ultrapassada, fora de época. Mas é essa mensagem que tem sustentado a Assembleia de Deus há tanto tempo. E vou dizer mais. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O caminho que me leva para a salvação ainda é a santidade. Deixa eu ver quem é santo. Levante a mão, abra a boca e diga alguma coisa para Jesus. Ele é santo. Eu estou sentindo graça de Deus para pregar isso aqui. Aleluia. A santidade ainda convém à tua casa. Pecado ainda é pecado. Prostituição ainda é prostituição. Adultério ainda é adultério. Deus está levantando uma geração de adolescentes santos. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Você pode levantar a sua mão aí por 30 segundos.
e começar a dar glória a Jesus. Oracamahaya. Icalamaia, chorimaia. Eu não sei se você já consegue ouvir os passos daquele que vem buscar a sua noiva. Eu não sei se você consegue aguçar os teus ouvidos espirituais para ver, ouvir aquele que está vindo aí para levar a sua igreja. Eu tenho um recado para esse povo. Qual é o recado? Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é imundo, continue na imundícia. Mas quem é santo, se santifique, porque ele vem. Se santifique, porque ele vai buscar a sua igreja. Ele vem. Diga para esse adolescente, diga para esse irmão, diga, ele vem. Diga, ele não vai vir, ele já está vindo. Ele não vai vir, ele já está voltando. Você crendo ou não, ele vem. Você estando pronto ou não, ele vem. Ei, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele vem para nos buscar. Aleluia. Charles Spurgeon disse: sempre que Deus quer fazer algo, Ele convoca seu povo para a santidade. Aleluia. John Wesley também disse: a negligência da santidade é um grande obstáculo para uma vida fiel com Deus. Não dá. Aleluia. Deus está levantando adolescentes que tem Cristo morando em sua vida e por isso carrega uma vida de santidade. Segura a mão desse adolescente que eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deixa quem quiser beijar na boca, você é diferente. Deixa quem quiser ficar se agarrando pelas esquinas, você é diferente. Deixa quem quiser ficar acessando sites impróprios, você é diferente. Você é santo, tua mente é santa, teu corpo é santo, tua vida é santa. Pare de ver, aleluia, se espelhar em pessoas que vivem uma vida imoral. Deus te chamou para ser santo e influenciar. Deus te levanta para fazer a diferença. É calamaia, xandarabahaya. Deus está levantando aqui, aleluia, meu pastor presidente, uma geração de Samuel. Lembra de Samuel? Nasceu no meio da prostituição, nasceu no meio de sacerdotes que deturpavam a lei de Deus e as coisas santas do Senhor, mas permaneceu santo. Sabe por quê? Porque isso nos revela, é possível viver no meio da podridão, mas permanecer limpo. É possível permanecer no meio das coisas erradas e permanecer santo. É possível. Glória a Jesus. Eu preciso encerrar para a gente orar. Primeira investida, o diabo muda, aleluia, a forma de falar, o idioma, a língua. A terceira investida, a alimentação, o cardápio. A ideia é fazer ele se corromper. Troca a língua, eles não se corrompem. Troca o cardápio, eles não se corrompem. Já que tocou na língua, tocou na alimentação, não mudou, então vamos tocar no nome. Então Nabucodonosor dá uma ordem para mudar os nomes, trocar os nomes. E nome, você sabe melhor do que eu, que nome fala de identidade. Quem não tem nome é uma pessoa indigente. Diga para alguém aí, no céu só entra quem tem nome. Então ele quer mudar o nome.
Só que com essa intenção, gente, de mudar o nome, tem uma intenção espiritual por trás. Por quê? Porque cada nome desses jovens, eles têm Deus no meio. Quer ver? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, ou meu juiz é Deus. Tem Deus no nome. O nome de Ananias significa Jeová é amor ou gracioso. O nome de Misael, quem é igual a Deus? E o nome de Azarias, o Senhor ajuda ou o Senhor protege. Então cada um dos nomes deles carregam também o nome de Deus. Aí o diabo tem uma ideia, vamos mudar o nome. De Daniel, vocês colocam aí de Beltesazar. Daniel significa, lembra? Deus é meu juiz. Beltesazar significa que Bel te proteja. Um Deus pagão. O nome de Ananias, vocês vão colocar aí de Sadraque. Sadraque significa servo do Deus Sim, o Deus Sol. E Mesaque, coloca o quê? Quem é como Acu, outro Deus pagão. Tá bom? E o último nome de Azarias, coloca o quê? Coloca aí de Abidnego, servo de Nebo. Percebeu a mudança? O nome deles carregava o nome de Deus. Aí Nabucodonosor troca para fazer menção ao Deus dele, para adorar os deuses pagãos da Babilônia. Então, além de a intenção aqui, adolescentes, ser de trocar a identidade que eles carregavam, a intenção espiritual era apagar Deus dos nomes deles. Só que tem um detalhe, pergunte qual. Não, pergunte qual. Podem tirar Deus do nome. Eu quero ver tirar do coração. Pode apagar Deus da letra. Eu quero ver apagar Deus de dentro da minha alma. Cata a mão de alguém que está do seu lado aí, vai. Dá um saculejo nele e diga: podem até tirar Deus do teu nome, mas não podem arrancar Deus de dentro de você, de dentro da tua alma. Podem tirar Deus, aleluia, do nome, mas não tira Deus do coração. Deixa eu ver quem tem Deus aqui. Só quem tem Deus aqui dentro. Pode tocar no nome, mas não toca na essência. Não toca no caráter. Estou sentindo graça aqui, gente. Aleluia. E para mim encerrar, sabe o que é lindo, irmãos? É que esses jovens aqui, eles estão sob ataque. Diga para alguém: nós estamos sob ataque. E ataque pesado, diga-se de passagem. É nas escolas, é na internet, é para todo lado tem ataque. Para querer mudar os princípios, os valores que nós temos como coerentes para a nossa vida. Só que mesmo sobre ataque, mesmo sofrendo opressão, o texto diz, capítulo 1, verso 8, isso aqui é lindo. Resolveu Daniel, e se Daniel resolveu, os outros também, firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Sabe o que Daniel está me ensinando aqui? Eu perco a cabeça, mas não perco o caráter.
Eu perco a cabeça, mas não perco meus princípios. Oramachandaramahaya. Vai chegar uma hora que se nós pregarmos contra algumas coisas que estão querendo introduzir para dentro da igreja, nós iremos preso, iremos, aleluia, para muitos lugares sofrer. E eu já falei para minha mulher: prepara minha marmita, porque quebrar princípio eu não quebro, nem que eu tenha que ser preso, eu não abro mão dos meus valores. O que é pecado ainda é pecado e não me convém. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Olha para alguém e diga: independente do ataque, não se contamine. Diga, você é mais forte que a investida do diabo. Ei, adolescente, lembra, você já foi crucificado com Cristo. Oramachandaraia. Você já foi crucificado com Cristo, e agora não vive mais você, mas é Ele que vive aí. E se Ele vive aí, os princípios ainda estão de pé, os valores ainda estão de pé. Não negociamos valores e nem princípios. Eu encerro agora e oro. No capítulo 1, no verso 8, Daniel decide não se contaminar. Eu chamo isso de renúncia. Ele renuncia os prazeres da Babilônia. Diga para alguém: renuncie os prazeres da Babilônia. Pastor, do que vale renunciar os prazeres da Babilônia? Ó, que lindo, irmãos. Porque Deus não deve nada para ninguém, tá? Capítulo 1, versículo 17. Eu fico só com a parte A, só com a parte A. Está escrito assim, ó: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência, sabedoria, e a Daniel deu a interpretação dos sonhos e visões. Escute, sabe o que é lindo aqui? É que já que eles decidiram, e detalhe, irmãos, quando a Bíblia usa essa expressão, e decidiram firmemente, não é cogitação, não há dubiedade de pensamento. Será? Mas não, eles estão decididos, não querem e acabou. Não tem negócio. Aí Deus lá do céu, senhoras e senhores, vendo que eles não se contaminaram, Deus disse: eu não posso deixar de mão vazia. Já que eles estão dispostos a renunciar por mim, então para eles eu também vou dar. Segura a mão lá em cima. Para quem não se contamina, Deus dá. Para quem não negocia valores, princípios, Deus dá. Para quem não se dobra ao molde da Babilônia, Deus dá. Dá o que, pastor? Deus dá chamada, Deus dá dor, Deus dá talento, Deus dá ministério, Deus dá emprego, Deus dá casa, Deus dá. Para quem não se contamina, Deus dá. Segura a mão lá em cima. Fecha os olhos por 1 minuto se você pode. Eu ainda tenho 5 minutos para orar. E eu quero convidar os adolescentes assembleanos pentecostais aqui de Vilhena agora a abrir o coração, e junto com o coração a boca, e começar a liberar esse glória a Deus aí, esse aleluia que está engasgado aí, vai. Porque enquanto você renunciou aos prazeres para estar aqui essa noite, Deus está dizendo: hoje eu estou dando chamada, eu estou dando talento, eu estou dando ministério. Abre a boca para adorar. Você tem 50 segundos, vai. Já estou ouvindo línguas. Estou ouvindo línguas estranhas. É Maia.
e calamacheia, uracandaramachia, é para a cama séria. Eu estava no quarto do hotel e Jesus falou comigo: Cláudio, essa noite eu derramo uma porção da minha glória sobre os meus adolescentes. Olha lá, é Minaracoma na Saraia. Se tem alguém aí batizado com o Espírito Santo, não fale mais em português. Abre a boca e enche esse lugar de línguas estranhas. Uribicandaralaia. Enquanto numa hora dessa, aleluia, 8h56 da noite, tem alguém se arrumando para ir para uma balada, tem alguém se arrumando para ir para uma festa, para ir passar uma noitada. Aqui dentro da Assembleia de Deus em Vilhena, tem adolescente dizendo: eu já fui crucificado, eu já fui crucificado. É meu Deus, é meu Pai, quem tem